Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, eu acho que nós não podemos fingir que não aconteceu nada na semana passada e estarmos aqui a discutir consigo, enfim, matérias muito relevantes, já lá vou, sem abordarmos questões centrais de natureza política, económica e financeira que aconteceram na semana passada. Vamos então falar diretamente delas. Esta proposta de lei 56/12 é apresentada há cerca de um mês, não é? Foi no dia 30 de abril, portanto há mais de um mês. Depois dessa data aconteceram dois factos relevantes e que podem ter influência direta, ou terão seguramente influência direta nesta proposta de lei, pelo menos nos quadros e nas propostas que ela encerra. O primeiro facto é ter havido uma quarta avaliação do chamado acompanhamento do cumprimento do memorando da Troika, que mais uma vez altera o quadro macroeconómico. Mais uma vez. Eu não sei quantas vezes já foi alterado. O Sr. Secretário de Estado, desculpe, no DEL, que influencia diretamente a proposta que estamos aqui a discutir, tínhamos uma perspectiva de crescimento para 2013 de quanto? Quanto é que temos agora? Depois da reavaliação. Qual era o... Não, é diminuído. É de 0,6 para 0,3, o que significa que foi diminuído para 30% daquilo que era o valor anterior. Não é pouco, Sr. Deputado. Por mais estranha que tenha sido a sua reação à minha afirmação. Outra coisa, o otimismo inerente à economia portuguesa foi reduzido abissalmente. Estou-me a referir aqui à componente exportadora. E, portanto, temos um quadro económico que é alterado. Pouco ou muito podemos discutir, é alterado. E, portanto, a pergunta óbvia é se o cenário de partida de há um mês atrás é alterado hoje, que influência é que isso pode ter no quadro e nas perspectivas da proposta de lei? Este é o primeiro facto. Segundo facto, ainda se calhar mais importante, a forma como está a ser feita a execução orçamental deste ano. E por isso é que nós não podemos fingir que não aconteceu nada na semana passada, Sr. Secretário de Estado. E os meus colegas, sem nenhuma crítica pessoal, obviamente, que me antecederam, parece que estiveram os três, aliás os três, não foram só os dois, a fingir que não tinha acontecido nada. E de facto, não, é que tem a ver com isto, meu caro. É que se a execução orçamental não for alcançada, como parece evidente que não é, e até já os responsáveis da própria Troika duvidam que seja, eu recordo o que é que o chefe da Troika disse. Por enquanto a meta do déficit é alcançável. Por enquanto, sem novas medidas. Vamos ver o que acontece. Ó, Sr. Secretário de Estado, e é esta a pergunta que o senhor tem que responder. Com a execução orçamental a resvalar no que diz respeito às receitas fiscais, impostos indiretos, a cair o dobro do que prevê a Direção-Geral do Orçamento. A cair o dobro. 6,8% em vez de 3,5%. Salvo erro, os números são estes. Estou a citar de memória. Eu não estou a falar dos saldos. A discussão dos saldos é outra coisa. Mas com uma queda clara nas receitas fiscais, abaixo ainda daquilo que já era muito fraco a nível da execução. E eu recordo-lhe, Sr. Secretário de Estado, que nos impostos indiretos o senhor tem uma queda de 6,7%, receitas fiscais agora só estritamente receitas fiscais, e tem no Orçamento de Estado retificativo um crescimento indicativo para o ano de 7,4%. Isto é, há uma diferença entre o executado e aquilo que é previsto de 14,1 pontos percentuais. Se acha pouco, eu acho muito. O mesmo se poderia dizer do lado das despesas, mas não vou por aí. Isto é, a verdade é que há objetivamente, uma dificuldade extrema em cumprir a execução orçamental. O que, naturalmente,
é um cenário de base que serviu de base para a elaboração da proposta de lei 56. E eu pergunto-lhe, como é que o senhor pode prever que estas despesas serão aquelas que são financiáveis por um quadro de receita fiscal que eventualmente está deteriorado? Porque se está deteriorado em 2012, naturalmente estará deteriorado nos anos subsequentes. E o que é que eu quero dizer? Além disso, há uma outra nota que tem a ver com esta ideia da dificuldade de alcançar a meta do déficit, que tem a ver com o saldo orçamental em contas nacionais no primeiro trimestre, que mostra claramente que estamos a resvalar. Segundo a UTAU, este saldo orçamental em contas nacionais vai nos 7,4%. O que significa que é 2,9%, previsivelmente, e transposto para o ano, 2,9 pontos percentuais acima dos 4,5%. E eu quero perceber, primeiro, Sr. Secretário de Estado, já agora explique como é que aconteceu o tal lapso. Se aquilo é um lapso, ou se no Ministério das Finanças estamos de lapso em lapso até encontrarmos o erro geral e global, que naturalmente e cujas consequências se vão repercutir, como é normal nestas coisas, não sobre os responsáveis dos lapsos, não sobre os beneficiários da situação que vivemos, que esses ficarão incólumes, mas que se vai repercutir novamente sobre os trabalhadores e o povo. E, portanto, explicar o lapso, pedir-lhe um comentário sobre o valor da execução do saldo orçamental em contas nacionais e perceber como é que estas alterações no quadro macroeconómico, feita na quarta avaliação, e simultaneamente uma inexecução muitíssimo provável da execução orçamental, passa o pleonasmo, pode influenciar esta proposta de lei 56.